Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje seguimos aqui com Hebreus capítulo 6 ao 10. No capítulo 6, o autor chama o povo para amadurecer na fé. Ele diz que já passou da hora de ficar nos fundamentos básicos, como arrependimento, batismo, fé. É preciso evoluir, né? É preciso crescer em direção à maturidade. E ele alerta, quem prova da verdade e depois rejeita, está em perigo real. Mas também diz que espera coisas melhores dos irmãos, frutos de justiça, né? Ele lembra que Deus não é injusto para esquecer do amor e do serviço deles. E reforça que a esperança é segura, porque Deus jurou por si mesmo. A âncora da alma é Jesus, que já entrou no Santo dos Santos como no sumo sacerdote eterno. E aí no capítulo 7, né, ele volta a falar de Melquisedeque, aquele rei sacerdote misterioso que abençoou Abraão. A Bíblia não rediz sua origem, nem genealogia e nem morte. E isso faz dele uma figura que representa algo eterno. Ele era o rei de Salém, que depois se tornaria Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. A Escritura mostra que Abraão, lá atrás, o patriarca, né, deu a ele dízimos. Então apareceu Melquisedeque e Abraão deu a ele dízimos. E simboliza que o sacerdote Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. O autor explica que Jesus foi feito sacerdote segundo essa mesma ordem, não por descendência humana, mas por chamado direto de Deus. O sacerdócio de Arão dependia de homens mortais, mas o de Cristo é eterno. E como ele vive para sempre, intercede por nós de forma definitiva. Um sacerdote perfeito, imaculado, sem pecados, um sacerdote eterno. Depois a gente tem capítulo 8, né, onde o foco é a nova aliança. O antigo sistema era sombra, era figura, mas Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote no céu, no santuário eterno. E ele é mediador de uma nova aliança, que é superior à antiga. Deus mesmo disse que faria uma nova aliança, não mais escrita em pedras, como por exemplo na época de Moisés, mas escrita no coração. E ele promete, perdoarei suas maldades e não me lembrarei mais dos seus pecados. E se a nova aliança foi estabelecida, a antiga já está obsoleta, é o que ele fala ali. Depois a gente tem ali capítulo 9, né, onde ele explica o funcionamento do tabernáculo antigo, com o lugar santo, o santo dos santos, o véu, o altar, os sacrifícios. Mas tudo isso era simbólico, né? Os sacerdotes entravam ali todos os anos, mas o sangue de animais nunca limpava a consciência, só apontava para o que viria. E aí ele diz, Cristo entrou no santuário celestial, não com sangue de bodes, mas com seu próprio sangue. E esse sacrifício é suficiente para nos purificar por dentro. O testamento só entra em vigor depois da morte. E Cristo morreu para inaugurar a nova aliança. E como sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Jesus entrou uma vez por todas, para nos trazer redenção eterna. Depois a gente tem o capítulo 10, onde ele fecha esse raciocínio com força. Diz, a lei era apenas sombra das coisas futuras. Os sacrifícios repetidos nunca puderam tirar o pecado, mas Cristo, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão santificados. Ele cumpriu a vontade de Deus e nos abriu, né, um novo e vivo caminho até o Santo dos Santos. E já o que temos, né, nós conseguimos esse acesso, o autor chama o povo para se aproximar com fé sincera, com coração limpo e firme esperança, mas também avisa, se alguém rejeitar esse sacrifício, não há mais oferta pelo pecado, o juízo vai ser certo. E termina dizendo que os que confiam em Deus não retrocedem, eles perseveram até o fim, não olha mais para trás, só vai adiante. Duas visões importantes aí desses capítulos. Número 1, não é Jesus, né? Ele não é só um mediador entre Deus e o homem, ele é o sacerdote perfeito, o sacrifício completo, o caminho aberto para chegar no Deus Todo-Poderoso, Santo dos Santos. E 2, a nova aliança não é baseada em regras externas, mas sim em transformação interna. É o Espírito escrevendo a vontade de Deus dentro de nós. E por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque não precisamos mais viver com culpa nem com condenação. O teu Filho abriu um novo e vivo caminho. Ô Senhor, que a gente possa andar com fé, com ousadia, com obediência, Pai. Coloque em nós, Pai, essa ousadia, Pai. Essa vontade, Pai, de fazer o melhor, Pai. Dá para nós a força, Senhor, a intrepidez. Ô Deus, eu peço para que o Senhor nos prospere nessa terra, Pai. Que dê as palavras certas na nossa boca, Pai. Que cuide de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade de deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã, capítulos 11 ao 13 de Hebreus, encerrando esse livro maravilhoso. Que Deus te abençoe de forma grandiosa.